comecei, tá só... Aí, começou, agora sim. Pronto. Gente, sejam todos bem-vindos, né? Estamos iniciando aqui a sessão número 7, Edificações, Complexidade, Institucionalidade. Eu sou o moderador dessa sessão, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Hugo Santana. A gente vai ter 3 trabalhos nessa sessão. Análise de centros culturais de Mendes da Rocha sobre a ótica da sintaxe do espacial, dos autores André Santos, Flávio Ribeiro Otecchia e Jarrier Andrade de Martino. O segundo trabalho, Compartilhamento Espacial em Ambulatórios de Cirurgia Vascular e Pneumologia, Impactos à Luz da Sintaxe Espacial, dos autores Lucas Nascimento Paiva, Cláudia Duque de Sá Carneiro Rego e Lívia Nóbrega. E o terceiro trabalho, Segregar, Punir ou Reabilitar, uma análise da configuração espacial da penitenciária regional feminina na cidade de Patos, Paraíba, Brasil, dos autores Crisliane Lima e Alexandre Augusto Bezerra da Cunha, tá certo? A gente vai seguir essa ordem, vocês têm aí 15 minutos, né, no máximo, para fazer a apresentação. No final, a gente vai fazer nosso debate, né? Primeiro todo mundo apresenta, depois a gente faz os debates do que for aí interessante, tá certo? De debater, ok? Vamos começar? A gente começa aí com o pessoal, André, que disse que ia fazer a apresentação. Pode compartilhar, André. Um minutinho. Posso iniciar? Pode sim. Bom, boa tarde a todos, né? Como bem apresentado aí pelo Hugo, eu sou o André. Então, hoje vou apresentar para vocês um trabalho que foi desenvolvido na UFES, a partir de uma pesquisa científica, que, dentre vários escopos, né, um deles era analisar os centros culturais de Mendes da Rocha sob a ótica da sintaxe espacial, né, que foi desenvolvido por mim, pela Flávia e pelo professor Jarrier, né? Foram os professores que orientaram. Bom, esse trabalho ele surgiu de uma lacuna, né, uma pergunta, na verdade, uma indagação, visto que existia uma similaridade formal entre alguns complexos culturais que foram desenvolvidos por Mendes da Rocha, né, sendo o Cais das Artes, né, aqui em Vitória, no Espírito Santo, o Museu dos Coches, em Portugal, e o Centro Kreisberg, que ele não foi desenvolvido, não foi executado, né, mas foi um projeto desenvolvido pelo Paulo Mendes da Rocha. Então, já existia uma similaridade formal entre esses edifícios, né, desses projetos, e o Centro Kreisberg e o Cais das Artes, eles foram projetados aqui para Vitória, mas, como eu disse, o Kreisberg não foi executado, e o Museu dos Coches, ele foi desenvolvido na mesma época que o Cais das Artes, né? Então, eles têm, além das similaridades formais, eles tinham essa questão, ora, de proximidade regional, né, do mesmo local de implantação, ora do mesmo compartilhavam o mesmo espaço temporal, né? Foram desenvolvidos ali entre 2007 e 2008, o Cais das Artes e o Museu dos Coches. Então, segundo o Giroto, né, Museu dos Coches quanto o Cais das Artes, eles possuem essa configuração arquitetônica semelhante, marcada por um bloco prismático horizontal suspenso por pilotis e térreo livre, né? E essas características elas também podem ser observadas em relação ao Centro Kreisberg, nessa primeira imagem aqui, que também é um bloco prismático suspenso com ligação dos blocos por passarelas, né? Então, tanto o Coches, que é a última imagem, quanto o Kreisberg, que é a primeira, o projeto ele já previa uma interligação dos blocos por meio de passarelas, né? Apenas o Cais que tem ali uma separação entre um bloco que é o museu e esse bloco mais quadrado aí que é o teatro, né? Mas também aqui tem algumas ligações por passarelas também. Então, a partir disso, né, a gente já viu que existe uma similaridade entre eles na forma, né, na concepção. A gente queria entender quais eram as similaridades das relações espaciais adotadas nos 3 projetos de centros culturais projetados por Mendes da Rocha, né? Então, para a gente analisar e responder essa questão, a gente recorreu à análise da sintaxe espacial, né, que mede a relação entre espaços construídos, edificados e urbanos também, né, obviamente. E a partir dessas relações, né, na teoria ali, a gente conseguiu
entender o que seriam as relações e configurações espaciais, né, a partir desse exemplo aqui, que mostra graficamente o que seriam, né, as relações, e também, a partir dessas relações, a gente consegue gerar alguns diagramas de bolhas, né, que a gente chama de grafos, que a partir desses grafos a gente consegue analisar algumas medidas sintáticas em relação aos espaços de uma edificação, né? Então, aqui, exemplificando, a gente tem, na primeira figura aqui, a relação de A para B, que existe uma permeabilidade, então, a gente tem uma relação ali, e no segundo exemplo, a gente tem uma relação de A para B e de B para C, então a gente consegue circular entre todos os espaços, digamos assim, né? Externo, interno, e aí depois a gente tem um terceiro exemplo, que é uma relação assimétrica, né? Que a gente só consegue acessar o espaço B a partir de A. No caso de C para B, a gente só consegue acessar a partir de A, né? Então, a gente tem ali um caminho pré-determinado, que isso também nos diz algumas medidas sintáticas que eu vou explicar mais à frente. Então, isso aqui foi só um pequeno exemplificativo de como funcionam as relações espaciais a partir da análise da sintaxe espacial, que a gente foi adotando também nessa análise dos centros culturais de Menezes da Rocha. E aí, para a gente entender um pouco melhor, a gente precisava entender as características desses espaços. Então, a gente tem espaços tipo A, que são espaços sem saídas, onde não é possível ultrapassar. Espaços tipo B, onde para a gente ultrapassar aquele espaço, a gente tem que passar por outro. Espaços tipo C, que oferecem um caminho alternativo de volta, ou seja, voltando nessa imagem aqui, né, seria esse exemplo do meio aqui, né, que a gente consegue do C passar para A, passar para B, ou passar de C para A a partir do B, né? Falando assim fica um pouco confuso, mas acho que depois dá para entender um pouco melhor. E a gente tem os espaços tipo D, que também eles oferecem mais de uma alternativa, mais um caminho de volta, né, entre um espaço e outro. Esses espaços tipo D, eles são os espaços que mais oferecem transitabilidade nos locais, né, nas edificações. Então, posteriormente, a gente vai explicar um pouco melhor sobre esses espaços tipo D especificamente. E aí, isso aí é para a gente analisar o espaço isoladamente, né? E aí, quando a gente tem essa configuração de vários espaços, né, dentro de uma edificação, a gente começa a formar as estruturas tipo, né? Então, a gente tem as estruturas tipo A, que elas são majoritariamente formadas por espaços tipo A, que a gente não consegue transitar muito entre outros espaços por ele, né? A gente tem um espaço central aqui que dita como que a gente vai acessar os outros espaços. A gente tem a estrutura tipo B, que a gente tem que passar por outros espaços para acessar um determinado espaço. A gente tem a estrutura tipo C, que a gente tem que ir circulando, né, entre os espaços para poder chegar. A gente tem até um caminho de volta, mas a gente tem que prioritariamente passar por um outro. E a estrutura tipo D, que a gente tem vários caminhos para poder chegar em um outro espaço, né? Então, a partir disso, né, a gente faz uma análise sintática e a gente gera um grafo justificado. Que esse grafo justificado, ele mostra para a gente as relações, as tipologias de espaços existentes na edificação e a profundidade deles, né, em relação aos passos topológicos. Então, quanto mais profundo, mais passos topológicos, ou seja, mais ambientes eu preciso passar para chegar em um outro, né, em determinado. E a partir desse grafo justificado, a gente consegue ter as medidas sintáticas de conectividade, integração, controle, escolha e entropia, né? E dentre essas medidas sintáticas, a gente vai trabalhar aqui com integração, controle, escolha e entropia. E a integração, ela fala o quão integrado é um espaço, analisando a profundidade média, né, desse espaço dentro desse grafo justificado. O controle, ele mensura o grau de controle que um espaço dessa edificação exerce sobre o outro, né? Então, para eu chegar naquele espaço, eu tenho que passar por este. Então, este exerce controle maior em relação ao outro, né? A escolha, ela mensura a probabilidade de escolha de um determinado caminho em relação a outros possíveis. Ou seja, se eu tenho duas alternativas de caminho, ou 3 ou 4, para acessar um espaço a partir do que eu estou, o grau de escolha determina a probabilidade de eu escolher um dos caminhos aleatoriamente, né? E a entropia, ela descreve a dificuldade de chegar a outros espaços a partir de um determinado espaço, né? Então, exemplificando um pouco melhor aqui para vocês, esse ponto aqui
em cima, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas imagino que sim. Esse ponto aqui, ele tem um alto grau de entropia, porque para chegar nele, eu preciso passar por vários outros, né? Então, quanto mais difícil eu chegar num espaço, maior a entropia, né? A escolha, então, exemplo aqui, nesse nó raiz aqui, né? Então, aqui, eu tenho, em relação aos outros espaços, eu tenho várias escolhas, né? Então, esse espaço aqui, o grau de escolha dele vai ser determinado qual que é a probabilidade de eu escolher esse caminho a partir dos vários que eu tenho aqui. O controle é basicamente a mesma coisa, né? Para acessar esse espaço aqui, eu preciso passar por esse. Então, o grau de controle dele é maior do que esse, né? E integração é quanto mais integrado, mais a profundidade média, né? Então, esses espaços aqui, eles tendem a ser mais integrados porque eles estão como se fosse no meio da edificação, né? Eles têm as transitabilidades um pouco maiores ali em relação aos demais. Os procedimentos metodológicos que a gente usou para fazer essa pesquisa, a gente fez uma recolha documental dos projetos arquitetônicos dos 3 centros culturais, fizemos uma simplificação da planta baixa para conseguir fazer uma análise um pouco mais assertiva, né? A gente fez uma setorização do funcionamento dos espaços, né, conforme a função predominante. Depois a gente fez essas correlações espaciais e a elaboração desses diagramas topológicos, né, que seriam esses grafos ali, o passo anterior aos grafos, né? E aí os grafos, a partir disso, a gente foi fazendo os nós e adjacências para determinar as relações entre os espaços ali que a gente estava trabalhando. E a partir disso a gente começou a utilizar isso aí, até aí a gente fez à mão, né, basicamente, essa parte de nós e adjacências. E aí depois a gente passou para o software, né, para poder fazer essa análise sintática a partir de um plugin, usando Rhinoceros e Grasshopper. Então, a gente fez esse processamento dos dados espaciais por meio desse algoritmo, né? E geramos esses grafos justificados para a gente conseguir as métricas sintáticas, né? De integração, controle, escolha e entropia. Então, aqui é uma imagem exemplificativa de como foi a nossa setorização, né? Então, nessa primeira imagem aqui, é a setorização do Centro Kreisberg. Aqui no meio é a setorização do Cais das Artes. E aqui no final é a setorização do Museu dos Coches, né? Então, a gente foi colocando aqui, tipo, P1, M1, C2, para a gente conseguir identificar quais setores eram esses e determinar as relações entre eles. E, a partir disso, a gente gerar os grafos e as medidas sintáticas, né? Então, aqui, a gente já tem os grafos e o grafo, no caso, aqui em cima, a gente tem um grafo normal, né, das relações espaciais, e aqui embaixo a gente tem o grafo justificado, que é onde a gente consegue fazer as medidas topológicas, né? Então, o primeiro, ele ilustra prioritariamente as relações entre os espaços, e aqui a gente vai justificando ele para poder conseguir analisar as medidas sintáticas, né? Então, a partir do plugin, ele gera essas tabelas aqui para a gente, né? Conforme os ambientes que a gente vai colocando. Então, aqui o Cais das Artes, ele é o que mais tinha ambientes, né? Mais setores. Então, ele apresenta mais linhas, né? E aí, a partir disso, a gente viu que no Cais das Artes e Museu dos Coches, a praça, ela é o espaço mais integrado que articula esses volumes, né? Os volumes que fazem parte ali do complexo cultural. No Centro Kreisberg, o primeiro nível, que é o museu, ele que exerce essa função, né? Conectando os mais setores, que a praça tornando-se um espaço mais integrado. Em relação ao controle, nos 3 projetos, a praça é o espaço que exerce o maior controle entre todos os setores, porque é da praça que a gente consegue acessar a edificação. E a praça, ela exerce um papel mediador entre o espaço edificado e a cidade, né? Que isso é uma intencionalidade do arquiteto nos projetos. A escolha, né? A praça também apresenta o maior grau de escolha nos projetos por concentrar os principais percursos, né? Então, a partir da praça que a gente escolhe quais espaços a gente vai acessar. Então, era um pouco óbvio que teria o maior grau de escolha, né? Mas a gente comprovou isso a partir das medidas sintáticas. E a entropia, né? Ao analisar os valores de entropia nos 3 centros, a gente observou uma relação entre os valores e a tipologia, né? Nos 3 projetos, o setor com menor valor de entropia são os setores que apresentam maior valor de integração. Ou seja, a praça, ela apresenta menor entropia. Mas os espaços do tipo A e B, que são os espaços finais, assim, eles apresentam maior grau de entropia, né? Por conta da própria configuração do espaço, né? Que ele está no final de um percurso, digamos assim. Então, é natural que ele seja mais difícil de acessar.
Então, como considerações finais, né, todos os projetos analisados eles são articulados por uma praça que atua como nó raiz e principal acesso aos setores. Licença. No CAIS, ele funciona como espaço central de distribuição de fluxos. No Museu dos Coches, também tem uma organização semelhante, com circulação contínua por caminhos e passarelas. O Centro Kreisberg ele possui uma setorização mais restritiva, mas ele mantém uma fluidez espacial a partir da praça. Né? Se a gente analisar aqui o grafo, ele tem um direcionamento um pouco maior assim, em relação aos demais setores. Né? A análise sintática ela evidenciou a intenção do arquiteto em criar espaços integrados e percursos fluidos para os visitantes, e as relações espaciais elas orientam a experiência do usuário e estimulam o interesse pela arte e pela cultura. Né? Então, quanto maior a transitabilidade de um espaço, mais fluidez, mais navegabilidade ele tem sobre aquele espaço, e a apropriação do usuário é importante nesse sentido, né? Porque isso vai auxiliar na compreensão dele das obras que estão dentro do museu, tanto também quanto esse diálogo da arquitetura com o espaço urbano, né? O entorno urbano. Então, a setorização ela revela uma lógica objetiva de distribuição espacial vinculada à visão urbana e cultural dos projetos. Então, esses projetos também estabelecem forte relação com o entorno e valorizam as potencialidades urbanas locais. E a praça, né, como nó raiz, ela atua como mediadora entre arquitetura e cidade, né, reforçando a integração dos equipamentos urbanos com o espaço urbano. E a análise ela demonstra a relação indissociável entre arquitetura e urbanismo nos projetos de Menezes da Rocha. Fico à disposição para as eventuais dúvidas. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado, André. Vamos lá para o próximo trabalho. Ele vai apresentar o Lucas, não é isso? Sim. Partilhada. Pode compartilhar, Lucas. Está conseguindo me ouvir bem? Estou. Por enquanto, né? Para começar, Pode começar. boa tarde a todos. Meu nome é Lucas Paiva. Eu vou apresentar o artigo Compartilhamento espacial em ambulatório de cirurgia vascular e pneumologia e o impacto à luz da sintaxe espacial. Os autores foram eu, Cláudia Duque e Lívia Nóbrega. Nós três somos da UFPE. E na introdução, para introduzir o artigo, é bom contextualizar onde ele foi realizado. E foi no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. E é um ambiente onde tem várias ações ocorrendo ao mesmo tempo. Então, a arquitetura ela é uma influenciadora na questão da configuração espacial do edifício e ela pode determinar setores de circulação e outros fatores. Então, circulação, setorizar onde cada paciente vai ficar, funcionários. Então, a arquitetura ela organiza e adapta ambientes para atender às necessidades do usuário, especialmente pacientes. E eles devem dispõe de estrutura flexível, que ela pode se modificar ao longo do tempo, como diz Rubney e Ravache em 2021. Então, como eu havia dito, o objeto do estudo foi no HC, mas a gente escolheu especificamente o ambulatório de cirurgia vascular, e ficou no quinto pavimento, e a escolha desse setor foi por causa da alteração de sua configuração espacial, e devido a uma reforma no hospital, esse ambulatório acabou precisando compartilhar o seu espaço com o ambulatório de pneumologia, e acabou modificando a dinâmica de uso e o fluxo de pacientes e usuários. Aí, em março de 2025, teve essa reforma de 4 pavimentos, e é do ambulatório de pneumologia. Então, parte desse ambulatório desceu para o ambulatório de cirurgia vascular, que foram 3 salas do ambulatório. Então, essa reorganização implicou o compartilhamento entre serviços originalmente independentes, alterando a distribuição funcional e o fluxo de pacientes, acompanhantes e profissionais. E, como diz Toledo, a circulação de pacientes externos deve, sempre que possível, restringir ao setor de atendimento, evitando o cruzamento com fluxos assistenciais críticos e pacientes internos, para evitar o contaminamento.
Como objetivo do artigo, a gente tem como objetivo geral analisar como o compartilhamento espacial entre os ambulatórios de vascular e pneumo influencia a organização funcional e os padrões de movimento de funcionários e pacientes, considerando as configurações anterior e posterior à reforma. E os específicos foram mapear e analisar o custo de circulação de funcionários e pacientes nas duas configurações, identificando alterações no percurso, sobreposições e pontos de concentração. Comparar os atributos sintáticos, a gente utilizou 4 atributos, que foram profundidade, conectividade, integração e intensidade, entre os arranjos espaciais por meio de análise configuracional e discutido as implicações do compartilhamento espacial para o desempenho das atividades assistenciais e para a experiência de uso por uso de funcionários e pacientes. Metodologia, a gente foi o delineamento observacional de corte transversal e caráter comparativo. A gente utilizou a sintaxe espacial a fim de entender como é que ia se relacionar a configuração antes e depois do compartilhamento do espaço entre os dois ambulatórios. E para conseguir realizar, a gente solicitou ao hospital, à planta baixa, a gente fez uma visita para fazer a atualização de layout, para ver se estava tudo ok, e fizemos algumas fotos para auxiliar, e também com essas ferramentas foram produzidos mapas conversos de gráficos justificados, e a gente permitia analisar melhor o objetivo. Aqui a planta baixa, o antes e o depois do pré e pós-compartilhamento. É o que vocês estão vendo o mouse, que eu estou falando. Aí, então, antigamente, era exclusivo somente para o pessoal de vascular. O paciente chegava aqui, poderia subir para o outro andar, outro ambulatório. Aqui o banheiro do paciente, aqui seriam os corredores do paciente, passavam por aqui, esperavam aqui, aqui a recepção. Então, os funcionários eles vinham até aqui e chamavam os pacientes para entrar para a consulta. Então, tinha a consulta aqui, nesses quatro salas de consulta, e essas 3 salas de consulta de cirurgia vascular também aqui. Então, era um espaço específico somente para o pessoal da vascular. Com a reforma, a Pneumo pegou 3 salas exclusivas para ela, que foram essas 3 salas aqui, e foram mais no canto. Então, acabou misturando os pacientes de vascular e pneumo, que utilizavam o mesmo corredor. O pessoal de pneumo ele vai mais na frente e precisa arrodear todo o local para passar pelo corredor administrativo para chegar nesses 3 ambulatórios aqui. Eles não passam direto assim como o pessoal de vascular. Então, tem toda uma mistura tanto de pacientes quanto de funcionários dos 2 ambulatórios. Aqui no gráfico justificado é possível comparar o nível de profundidade, onde o ponto inicial que a gente pegou foi o elevador do paciente. Então, é possível perceber que o ambulatório de vascular perdeu o nível de profundidade, mas acabou que ficou mais definido ficou mais definido cada setor onde iam se relacionar. Aí aqui estão os 3 mapas convexos que a gente fez. A gente utilizou conectividade, intensidade e integração. Na conectividade, o corredor de funcionários ele se manteve como principal conexão entre os 2 ambulatórios, seguido pela área de acesso aos 4 salas do vascular. E também teve a recepção perdeu uma conectividade porque os banheiros de pacientes foram interditados para a reforma. Na parte de intensidade, onde antes se concentrava somente aqui, a intensidade maior era nessa área das salas do acesso às salas de vascular, passou também a ser o acesso ao corredor de funcionários, por causa da carga dos 2 ambulatórios que começou a utilizar esse corredor. E na integração se concentrava o acesso direto
ao ambulatório de vascular e começou a passar essa parte da integração com o pessoal, com o corredor de funcionário. Aí, a partir do resultado que a gente recebeu, foi elaborada uma proposta de reorganização espacial a fim de solucionar esse conflito de fluxo e setorizar melhor cada ambulatório. Aí a gente fez uma proposta que a fins acadêmicos, porque por ser um lugar público, um hospital público, o pessoal dos setores tentam ao máximo evitar obras, evitar quebrar parede. Então eles fazem tudo, a maioria no improviso, para evitar gastos. Então a gente fez essa proposta mais como fins acadêmicos e não como uma solução definitiva. Aí essa foi a proposta que a gente fez. A gente retirou a copa que tinha antes, que era compartilhada pelos dois setores, e fizemos uma recepção exclusiva para o pessoal de pneuma. Então, não teria mais a mistura de pacientes de vascular e de pneuma. Cada um ficaria separado na sua recepção. Então, quando a gente tirou, a gente teve que integrar a copa e a cozinha, e a gente conseguiu fazer uma copa e uma cozinha específica para os funcionários de pneuma, e a gente retirou uma sala de telecom que tinha aqui, porque a informação que tínhamos que era uma sala que não era muito utilizada pelo setor, era meio que só vivia fechada. Então, a gente propôs tirar e reorganizar as salas do consultório de vascular. E com essa reorganização, a gente conseguiu criar uma copa e uma cozinha exclusiva para o vascular. Então, cada ambulatório teve a sua copa e cozinha exclusiva para não misturar a integração dos dois ambulatórios. E a gente conseguiu manter a quantidade de salas de vascular quanto a de pneuma. Aí, com os gráficos justificados da proposta, a gente percebeu que teve uma redução de profundidade topológica dos ambientes assistenciais e a aproximação deles com a circulação. Antes era somente por aqui, passou a também passar por aqui. Então, resultou como percursos mais diretos e previsíveis. A gente também fez os mapas convexos da proposta. No mapa de conectividade, a circulação principal ela permanece como um espaço mais conectado, mas diferente da situação anterior, a nova recepção de pneuma ela entra como um auxiliador, então acaba conectando mais ainda os dois. Na intensidade, onde passa somente a ter um ponto, que era a circulação de funcionários, passou a apresentar menos intensidade a circulação de funcionários e passou a apresentar mais na área de recepção, porque passou a distribuir melhor. E na integração, ela deixou de se concentrar exclusivamente na entrada da sala de vascular e passou ao acesso de funcionários tanto de pneuma quanto de vascular. Então, essa área de espera passou a integrar melhor tanto o corredor quanto para a recepção principal. Então, os resultados evidenciaram a estreita relação entre configuração espacial e dinâmica de fluxo no ambiente hospitalar, demonstrando que as alterações pragmáticas localizadas podem produzir efeitos significativos sobre a acessibilidade, copresença e previsibilidade de deslocamento. E a análise sintática permitiu explicitar tais relações ao traduzir padrões espaciais em descrições comparáveis, revelando que, como atributos configuracionais, condicionam a organização funcional e o comportamento dos usuários. E tal resultado reforça o potencial da sintaxe espacial como instrumento analítico e estratégico, capaz de subsidiar decisões de planejamento e requalificação do ambiente construído em saúde. Obrigado pela atenção. Obrigado, Lucas.
Pronto, vamos para o terceiro trabalho. Eliane, Dá para ver? dá para ver. Quando você estiver pronta, pode começar. Boa tarde a todos. Meu nome é Crisiane Lima, sou arquiteta aqui da Paraíba. E o meu trabalho, cujo título é Segregar, Punir ou Reabilitar, uma análise da configuração espacial da penitenciária regional feminina na cidade de Patos, Paraíba, Brasil, foi um insight orientado pelo professor Alexandre Castro. Bem, esse trabalho, como o próprio nome ele já diz, né, ele é uma análise da configuração espacial de um estabelecimento penal e estuda seus efeitos na relação do espaço e indivíduo, compreendendo esse ambiente como um agente ativo, né, na organização destas dinâmicas dos usuários de controle, circulação e permanência. O conflito, ele partiu ao ver que houve uma evolução na nossa jurisprudência, podemos dizer assim, sobre o sistema penal, o quesito de punir e de reabilitar, onde na Lei 7.210, a LEP, né, no seu primeiro artigo, ela tem como objetivo a promoção da integração social, tanto dos apenados como dos internos. E vem, então, aferir se há também uma certa evolução ou uma modificação, seguindo essa função nos estabelecimentos que estão sendo construídos agora, saindo dessa pergunta, essa indagação, né, se esse objeto de estudo, ele exprime esse discurso congruente com a LEP. Os objetivos e procedimentos, eles partiram, os objetivos gerais já tendo sido falado, né, os específicos foi compreender a formação dos arranjos espaciais, né, esse tipo edilício, fazendo uma revisão de literatura com a literatura seminal, trazendo dispositivos disciplinares de Foucault, instituições totais de Goffman, uma congruência entre Marcos e Robin Evans sobre a arquitetura como discurso, além também da literatura nacional atual, que a gente traz as discussões de Susan Cordeiro e também de Henrique Lima, Nascimento, que faz também essa ponte da arquitetura penal com a sintaxe. Qualificar o discurso desse objeto com uma pesquisa documental, os arquivos sendo fornecidos da instituição que fez uma parceria com a Secretaria a Secretaria Administrativa Penal aqui do Estado, e identificar essa função, né, com a análise configuracional, trazendo ferramentas, mas também conceitos da teoria da sintaxe do espaço, como, por exemplo, o edifício longo reverso e a caracterização desse tipo edilício ao inverter a relação de habitante e visitante, né? No qual habitante, eles tornam agente e visitante os apenados, ou nesse caso, as apenadas. Então, na parte de metodologia que entra a sintaxe, a gente traz como método a análise de gráficos e de visibilidade com as métricas de conectividade visual e integração, e o modelo de agentes com o Gate and Count, contagem de portais, e a simulação de fluxos, utilizando o QGIS com o Syntax Toolkit e o DevMaps como software principal, o ponto 8. O objeto de estudo, como foi falado, ele é a penitenciária regional feminina daqui de Patos. Essa penitenciária, ela foi fruto de um convênio entre uma instituição privada, que foi um centro universitário, com a Secretaria Estadual, ao qual, como antes localizada esse estabelecimento destinado ao público feminino estava agora na área central da cidade e queriam expandir esse centro universitário, pegaram esse terreno e, em troca, doaram tanto a questão de um terreno nas franjas urbanas, que agora é no bairro dos Estados, ao norte desse município, tanto também como um projeto feito pelo curso de Arquitetura e Urbanismo desse centro universitário. E também o que voga é a questão, né, é que ela foi feita por um curso de arquitetos, mas também em uma data, pois ela ativa de 2018, posterior ao que podemos dizer, onde tem mais emendas e questões de discussões sobre a infraestrutura desses estabelecimentos, como a resolução número 9 de 2011.
ela tem mais de 2.000 metros quadrados, e aqui a gente pode ver que ela é dividida em 2 pavimentos. O pavimento térreo, ela abarcando todos os setores, desde a administração até o tratamento penal, que é dividido em regime semiaberto e fechado. A zona intermédia que a gente chama são as circulações, como também os pontos de controle, postos de triagem, de vigilância, serviço e apoio para esse tratamento penal. E já o pavimento superior, tendo menos que a metade do térreo, ela abarca só apenas o tratamento penal. São as celas também de regime semiaberto e regime fechado. Essa penitenciária, inclusive, ela tem um total de 120 vagas. Nunca ultrapassou, mas entrou numa discussão do aumento dessa população carcerária, do público feminino, nos últimos 24 anos. Os resultados, né, de campos VGA, campos visuais e de VGA. Quando foi feita essa análise, foi dividido em alguns tópicos, como, por exemplo, a primeira relação dessa edificação com sua murada, a área externa. Fazendo análise apenas desse pavimento térreo, porque é o único, praticamente, que tem uma conexão direta visual, né, com esta área externa, como a gente pode ver que são esses acessos frontais. Embora o resto da edificação possuam janelas nas laterais, essas janelas das celas, elas têm um peitoril de 2,10, impossibilitando essa visualização, essa integração visual ou conectividade visual do usuário. Então, tanto na integração como conectividade, a gente vê uma certa secção, né, do interno com o externo, e também um favorecimento, principalmente no de conectividade, aos postos de vigilância colocados nas extremidades dessa edificação. Como essa incidência foi notável, foi feita também a análise à altura desses postes, né, de vigilância que ficam na extremidade da penitenciária, mostrando que eles têm uma incidência de atributos, inclusive aumentou 20 pontos, né, de diferença. Acho também que eles têm uma localização suscetível ao total controle, tanto do perímetro como do deslocamento ao redor dessa edificação, tendo a edificação como o seu objeto de vigilância e também o seu único empecilho de continuidade, podemos dizer assim. Já quando a gente foi analisar essa parte interna da edificação, foi dividido tanto para o público de agentes como do público de apenadas, considerando que há ambientes a quais as apenadas não têm esse acesso. Então, na dos agentes, no de integração, no pavimento térreo, a gente vê que o pátio, a área de triagem e o hall, eles têm a maior integração visual, né? Tem a mais incidência desses atributos, e que os que têm menos não são as celas de regime, até porque as salas de regime semiaberto, por ter essa conexão direta com o pátio, que é um cômodo destaque, elas vão ganhando um pouco de integração visual. Mas quanto aos ambientes que são destinados a descanso e apoio dos agentes, eles ficam mais visualmente desconectados, como também a parte de cela de visita íntima e de isolamento. Já nas apenadas, a gente vê também que dá um destaque nesse pátio, porém com menos intensidade. Já no pavimento superior, perdão, a gente vê uma semelhança nos dois públicos, ambos públicos, a qual, novamente, o pátio e a circulação se destacam como os mais integrados. No de conectividade, a gente percebe que há novamente, o pátio e essas partes de secção, né, de setorial, esses postos de vigilância / triagem, eles também possuem uma conectividade visual em destaque. Novamente, a das apenadas. Porém, a das apenadas possui uma circulação com mais, como posso dizer, mais integrados. No pavimento superior, novamente, há uma repetição, poucas diferenças entre os públicos. O resultado de contagem de portais.
fazendo essa mesma dinâmica entre agentes e apenadas, a gente percebe que os ambientes que foram mais integrados visualmente, tanto também conectados, são os que possuem o maior fluxo dos agentes. Quanto às apenadas, elas têm um fluxo mais disperso. Isso é parte da ideia da lógica para esses públicos, né? A lógica dos agentes é uma lógica de controle, de economia de movimento e estratégica. Quanto das apenadas, elas têm os destinos mais longos e mais obrigatórios. E isso é atestado pela análise de fluxo. Novamente, no pavimento superior, isso se repete. E no modelo de agentes, a qual fez um recorte de 30 minutos, deixando um agente passar por esse pavimento, no térreo, a gente vê que os agentes eles recorrem mais ambientes nesses 30 minutos e ainda tem os pixels com as tonalidades mais quentes, ou seja, eles conseguem ter um ambiente mais acessado. Quanto no térreo das apenadas, a gente tem algo mais recluso, mais restrito, e com uma pouca devido acesso, com pouco devido acesso. No modelo de agentes, para o pavimento superior, a gente tem esse perfil se repetindo. O dos agentes, eles permaneceram em fluxo justamente naqueles ambientes que deram a maior integração visual e conectividade visual, quando das apenadas elas ficaram novamente mais dispersas. Então, a conclusão desse trabalho foi que a penitenciária ela continua nessa dinâmica de anacronismo discutida por esse tipo edilício, né? Embora ela seja uma obra eu considerei recente, por ainda não ter considerado não ter completado suas 2 décadas de ativação, ela replica esses padrões punitivos, porém de uma forma mais compacta, o que pode ser analisado não só nela, mas em outras edificações. E sua função socioespacial predominante, ela continua nessa manutenção de ordem e dissociação do indivíduo, em detrimento desses objetivos de reintegração social. Abrindo também base para pesquisas futuras, possíveis análises comparativas podem ser de regiões ou então de público, comparando a questão da penitenciária masculina com a feminina, um uso de ferramentas e métodos interdisciplinares, partindo da complexidade dessa temática, e uma revisão das ferramentas utilizadas por ser uma edificação com 2 pavimentos, talvez uma análise em 3D, podemos dizer assim, uma tridimensional, poderíamos ver alguns achados, né? Poderíamos ter achados mais factuais, e uma atualização e visibilidade para esse campo de pesquisa, que perante essa crise do sistema penal é sempre bom estar em pauta, além de que em conjunto com essa ferramenta teórica e metodológica que é a sintaxe do espaço. Essas foram as referências. E muito obrigada. Obrigado, Cristiane. Gente, obrigado a todos, obrigado a essas apresentações, foram ótimas, né? Achei todas, assim, incríveis, assim, eu tinha lido os trabalhos de vocês antes dessa sessão e achei todas muito interessantes, né? Assim, eu sou da área das casas, na verdade, né? E faço análise de casas, não sou dos edifícios complexos, né? Como a gente está, assim, acostumado a ver esses edifícios maiores, assim. Mas, de qualquer forma, assim, vocês estão de parabéns com essas pesquisas. Uma coisa que me chamou a atenção, assim, nos trabalhos, de uma maneira geral, é porque, mesmo sendo considerados edifícios complexos, os 3 trabalhos partiram de algum tipo de simplificação do processo
assim, ferramental para se analisar esse tipo de complexidade, né? Quando eu comecei a ler os trabalhos, eu imaginei, eu peguei o primeiro trabalho assim, e vi assim, meu Deus, centros culturais, 3 centros culturais do Paulo Mendes da Rocha. Eu fiquei imaginando, quando eu pegava minhas casinhas, eu ia fazer cada espaço convexo. Se eu fizesse o espaço convexo do Centro Cultural do Paulo Mendes da Rocha, eu não vou acabar nunca, né? Aí, quando eu vi que o André e a equipe dele fez dos setores, aí eu, agora sim, né? Dos setores dá para a gente fazer uma coisa. Então, é uma solução muito mais inteligente de você fazer e comparar as coisas, né? Quando a gente vê, no caso do hospital, assim, um setor, apenas um espaço de um pavimento sendo analisado, aí assim como é que eu posso dizer? É a criatividade sendo aplicada àquele mundo que é um hospital, né? E no caso da Crisliane, que é uma penitenciária, a gente utilizando a ferramenta como o VGA para a gente responder a esse tipo de arquitetura, infelizmente, né, que a gente trabalha com movimento, né, tentando administrar o movimento, mas como é que a gente administra o movimento e planeja o movimento num lugar que as pessoas têm que ficar paradas, né? Paradas dentro de um espaço desse. Os coitados dos agentes, você fez uma análise de agente, mas os agentes, como é que os agentes conseguem se movimentar se as celas são fechadas, né? Nesse caso. Bem, a gente pode abrir aí para as perguntas, o pessoal pode começar a pensar nas perguntas. Eu queria, inicialmente, eu vou abrir para o pessoal começar a pensar nas perguntas, mas eu vou começar fazendo algumas perguntas aqui para vocês, tá certo? Os grupos que começaram a fazer as apresentações. Então, em primeiro lugar, eu queria perguntar aí, eu já vou perguntar para os três, no caso, né? Em questão das ferramentas, assim, de uma maneira geral, e das medidas que foram utilizadas, né? Como vocês escolheram essas metodologias de análise. No caso do André e da equipe dele, por exemplo, eu queria saber, nessa medida que vocês usaram, André, por exemplo, da entropia, o que é que a entropia trouxe de resultado para vocês de tão importante? Eu vi que você falando da escolha, da integração e tal, mas eu fiquei curioso para saber o que é que a entropia trouxe de tão importante, porque você falou, mas eu não consegui entender exatamente o que é que a entropia dentro dessas escolhas trouxe para você de tão importante. Tá? No caso do trabalho do Lucas e da Lívia, que está aí, que apareceu aí depois, eu queria saber, no caso deles, o que é que a medida de intensidade trouxe de tão importante. Eu sempre vi no DefMap a medida de intensidade, nunca vi ninguém utilizando essa medida. Quando eu li no artigo, eu achei isso super interessante. Vale-me Deus, eu pensei que ninguém usava isso. E aí eu disse, pela primeira vez, pelo menos alguém utiliza isso, né? E aí outra pergunta também para a equipe da Lívia, né, do Lucas, quando eu vi vocês utilizando o grafo num trechinho do pavimento, eu me questionei, será que o restante do pavimento não influencia assim, no deslocamento da pessoa? Porque vocês fazem um trechinho, análise de um trecho, mas será que o restante do pavimento, né, quando a pessoa se desloca no entorno ali daquela parte do pavimento, tem uma porta ali do setor ali da pneumologia, da cardiologia, mas quando a pessoa se desloca no restante do pavimento, será que aquilo ali assim, não importa, não influencia? Queria só que vocês mencionarem assim, sobre isso. E no caso da Crisliane, assim, vocês nunca pensaram em utilizar a Crisliane em vez do VGA? Isso é uma dúvida só. Uma análise tipo de espaços convexos, né? Aí uma troca, porque os outros dois trabalhos utilizaram espaços convexos. E vocês partiram direto para o VGA. E eu achei isso interessante, né? Nunca pensaram em utilizar um tipo de análise de espaços convexos, tá?
Eu queria começar com essas perguntas e deixar isso aberto e ver se o pessoal começa aí a discutir e pensar nas perguntas, tá certo? Quem quiser começar primeiro, pode começar, André. Você foi o primeiro aí a apresentar. Pode começar. Hugo, assim, para ser honesto, não consigo te dar uma resposta concreta assim do que a entropia ajudou a gente a entender dentro do estudo, assim, né? Uma das coisas que acontece é que o recurso que a gente utilizou, né, o plugin, ele foi derivado de um doutorado, se eu não me engano, de um pesquisador, né, que pesquisa essa questão de análises sintáticas, e o próprio plugin ele já gerava essa medida de entropia para a gente, né? Então, assim, foi um resultado já dado para a gente e a gente inseriu. Mas a entropia, na minha visão, ela me ajudou a entender um pouco melhor algumas características de alguns ambientes, né? Porque ele dá ali muito sobre a entropia é maior para os ambientes que são os ambientes finais assim da rede de espaços convexos, né? E aí, quando a gente começa a analisar que espaços são esses, a gente começa a entender que se faz sentido ou não ele está posicionado naquela configuração espacial. Vou dar um exemplo. No Museu dos Coches, se eu não me engano, a biblioteca ela tem um grau de entropia um pouco maior em relação ao museu, por exemplo. E quando você para analisar que que uma biblioteca ela precisa ter menor fluxo de circulação, ou estar num espaço finalístico, digamos assim, porque ele precisa de mais silêncio, precisa de maior concentração dos usuários ali, faz sentido ela estar posicionada um pouco longe da rede dos espaços do complexo cultural. Então, no Museu dos Coches, por exemplo, fica muito nítido para mim que houve uma intencionalidade do arquiteto. Se houve de verdade, não podemos dizer assim, né? Mas, assim, essa leitura que a gente consegue fazer a partir disso, a gente vê que talvez subjetivamente o arquiteto pensou nisso, né, de colocar a biblioteca num espaço um pouco mais reservado. E o grau de entropia dela é maior por conta disso, porque ela está num espaço final, num lugar final, né? Então, os espaços que apresentam maiores entropias são os espaços finais, espaços que você não transita a partir dele, né? Ele já é seu destino final. Então, assim, a gente não incluiu isso no artigo de uma forma muito clara, mas essas inferências elas são importantes para a gente entender aquela característica do espaço e talvez para estudos futuros explorar essa questão, né, de entender um pouco melhor sobre o que a entropia nos diz dentro de uma análise sintática, talvez seja a contribuição que a gente deixa aí para o futuro. Acho que eu posso responder a primeira parte da pergunta para Lucas, né? Talvez a parte final, no caso, né? Sobre a parte do setor, assim, porque trabalhar só com um pedaço de pavimento. Acho que Lucas foi muito rápido no início da apresentação dele, faltou contextualizar que é parte da pesquisa dele do mestrado, né? Que é um mestrado em ergonomia. Então, ele tem outro foco, na verdade, assim, de análise espacial, né? Mas ele embarcou aí nessa provocação de complementar as análises dele com as análises configuracionais, assim. E aí, nesse primeiro momento, realmente isso foi praticamente um piloto, assim, de análise, né? Mas o ideal seria realmente a gente expandir para analisar o sistema como um todo, né? Para ver se tem algum grau de influência da circulação do restante do pavimento ali, né? Porque essa era realmente a situação mais crítica do momento, que é dessa reforma que está acontecendo, e aí da sobreposição dessas duas categorias funcionais completamente distintas numa região muito próxima, né, de ocorrência. E aí, para André, no caso também, falando da entropia, né, antes de passar para Lucas falar aí talvez da intensidade, eu não usei na tese, nos meus estudos também de museu, nunca pensei em botar entropia, mas acho que talvez faça sentido, assim, para justamente avaliar esse grau de ordem e desordem e, no caso, não sei se é o foco de André, né, mas comparar, por exemplo, com a narrativa da tipografia, né, se essa desordem ou essa ordem interfere na percepção do conteúdo, né, ou mesmo que seja na espacialização do que foi pensado pelo projeto curatorial e do que foi, de fato, posto no espaço, né? Então,
pode ser uma medida, não é muito usual realmente em edifícios, principalmente edifícios culturais e tudo, mas pode ser algo que tenha algo a acrescentar, né, nesses estudos, assim. E aí eu acho que é um pouco parecido com o caso de Lucas, assim. Eu lembrei quando foi no meu projeto de tese que estava lá com as minhas plantas da Bienal e a Edja disse, futuque essas plantas, vá futucar e vá fazer análise. Eu não sabia nem o que eu queria ainda exatamente delas, assim, né? Mas foi futucando que eu cheguei nas medidas que mais me interessavam. Então, eu acho que Lucas está um pouco nessa fase também de futucar e de ir vendo o que é que vai contribuir mais para o estudo dele, assim, né? Mas aí passar a palavra para ele agora. No início, quando a gente estava fazendo a análise, a gente fez de tudo para depois a gente conseguir entender qual ficaria melhor o que estava acontecendo no ambiente. Então a gente entendeu que a intensidade seria a medida de intensidade seria uma boa, porque um lugar antes que era somente um setor, um ambulatório, passou a ser dois. Então vão ser dois setores utilizando o mesmo espaço. Então, a intensidade pode acabar aumentando em uma área, diminuindo em outra. Então, a gente achou interessante colocar ela. Olá. Então, a pergunta foi se eu não usei espaços convexos, não foi? Foi. Só para recapitular. Quando estava pensando no meu plano, né, para fazer esse estudo, eu estava buscando realmente algumas metodologias, não só na sintaxe, mas até mesmo de outros campos, como psicologia ambiental e etc., para poder fazer esse estudo de interpretibilidade. E todos eles eram muito manuais, inclusive o espaço convecto. E como você falou, quando fazia suas análises por residência, era cômodo por cômodo. Já na análise de VGA, como se trata de uma edificação grande e que tem seus poréns, né, também divisão de público e etc., eu achei que optei, né, pela análise de VGA justamente por isso, ser algo mais rápido, podemos dizer assim, e que eu poderia fazer uma análise mais quantita- quantitativa junto com o modelo de agente, já que também a isovistas e de espaços convexos depende de uma análise bem mais subjetiva, pelo que eu pesquisei na época, 2 anos atrás, faz muito tempo. Mas foi isso, foi justamente pela a rapidez, podemos dizer, facilidade e a forma de eu casar com a segunda ferramenta. Por isso que eu escolhi a análise VGA. Só aproveitar para agradecer a contribuição da Lívia. Obrigado, viu, Lívia? Anotei aqui, tá? Os próximos. Entendi. Ok. Gente, alguém tem alguma contribuição? Fran, pode falar. Oi, pessoal. Bom, primeira coisa, parabenizar os 3 trabalhos. Quando nós vimos os trabalhos, quando nós organizamos essa sessão, nós pensamos, nossa, que abordagens diferentes, e aí a gente ficou muito instigado assim a ver mesmo, a saber essas pesquisas, e eu acho que foram tão interessantes. Então, eu começo dando uns parabéns para os 3 trabalhos, e eu vou falar um pouco para o Lucas, só porque na hora que ele estava falando, eu pensei, nossa, que interessante fazer, fazer essa relação da configuração espacial, né, o estudo disso com a dinâmica dos fluxos no ambiente hospitalar. Eu sou como o Hugo, sou mais das casas, mas na hora que o Lucas estava falando, eu sempre participo de bancas de trabalho final de graduação, e sempre tem trabalhos na área de saúde, né, de edifícios na área de saúde, e uma das coisas mais importantes para para
um bom projeto na área de saúde, no caso do Lucas no hospital, é justamente os fluxos, né? Você não misturar os fluxos, seja de pacientes, seja toda a parte dos médicos, dos enfermeiros, toda essa parte dos funcionários. Isso é uma das coisas mais importantes no projeto hospitalar, que quando eu fiz eu gostava muito, né? Mas eu nunca tinha pensado, eu nunca analisei um edifício hospitalar à luz da sintaxe. Então, assim, Lucas, parabéns por isso. Eu acho que isso abre um campo, que é um campo mesmo de aplicação da teoria, das ferramentas, para projeto, inclusive, porque tem muito projeto sendo feito e que talvez faltasse esse olhar mais de pensar essa organização de fato com uma leitura a partir de uma ferramenta e base teórica como a sintaxe. Então, isso me abriu assim uma possibilidade, sabe? E eu acho que isso é que é importante nos nossos eventos, quando você vai trazendo e pensando, abrindo mais, literalmente abrindo outras portas aí de estudo, né? E, então, eu queria te parabenizar por isso, e eu faria só uma pergunta. Eu sei que a professora Lívia falou agora, né, de você futucar, então acho que também é isso. Eu acho que agora abre uma porta para futucar. E a minha pergunta era essa: você fez o estudo de uma edificação, se tem perspectiva, como é que você está pensando de fazer de outros, só para eu entender o contexto dessa pesquisa que você apresentou, desse estudo que você apresentou para a gente hoje, tá bom? E parabéns mais uma vez. Eu acho que é um campo fantástico para a gente aplicar em projeto mesmo, analisando os fluxos, que é um elemento tão importante nos edifícios hospitalares. Inicialmente, ele é um artigo da disciplina de Lídia, então a gente começou a trabalhar na disciplina dela, então ela apresentou para a gente a sintaxe, e a gente começou a aplicar nos lugares onde a gente acharia interessante aplicar. Então, como o hospital é um lugar muito diverso, então, e a gente encontrou poucas informações sobre na internet, a gente achou interessante tentar no hospital para ver como é que funcionaria a sintaxe facial. Oi, André, Gente, pode posso falar. falar aqui rapidinho? Pode. Eu achei muito legal a colocação da Fran, né? E o trabalho do Lucas, porque coincidentemente eu trabalho com hospitais, né? Eu sou arquiteto, que trabalho na Secretaria de Saúde do meu estado, e recentemente, né, procurando algumas referências para poder falar do meu artigo, eu achei um sobre hospitais que eu achei muito interessante. Assim, depois vou até ler com mais calma esse estudo e também o do Lucas, porque me interessou realmente assim entender um pouco mais, analisar a sintaxe espacial, porque na concepção de um hospital, quando a gente faz assim, né, existem algumas particularidades, principalmente inerentes ao fluxo, né, que são muito difíceis de resolver em projeto e às vezes são desafiadores para a gente, né? Então, talvez a sintaxe espacial ela ajude a gente a elucidar algumas coisas, algumas relações que funcionam melhor, né? Porque a gente tem que segregar essa parte de tanto a questão de serviços, como, por exemplo, hoje eu tive um retorno da vigilância sanitária, né? Que tinha um necrotério próximo à área da cozinha, né? Então, esse tipo de proximidade não é uma boa prática, né? Segundo eles. Então, essas coisas a gente tem que pensar, ter ferramentas para pensar de forma mais otimizada os espaços hospitalares, e acho que a análise sintática é um caminho, né, que pode ajudar a gente a elucidar isso. Então, parabéns, Lucas, pelo trabalho, é uma contribuição excelente, e tomara que a gente se trombe por aí fazendo mais estudos sobre isso, né? Acho que existe um desafio nosso, assim, de utilizar a sintaxe não só para pesquisa, né, mas para a projetação, né? A gente utilizar ela como ferramenta, assim, de projeto, né? De não ficar só na academia e colocar em prática isso, né? Assim, como ferramenta de projeto. Oi, Lívia, pode falar.
Não, era só para complementar esse mesmo comentário que você fez agora, assim, porque no hospital, no ambiente de saúde em geral, né, isso é crítico. Então, a gente vê isso, na verdade, em qualquer edificação, mas parece que no geral passa, né? Uma coisa meio inadequada ali junto da outra, um fluxo que não deveria estar muito perto de outro, mas no dia a dia a gente vai levando. Mas no hospital isso pode custar vidas, né? Assim, no extremo. Então, é o caso talvez mais emblemático por conta da gravidade mesmo que esse erro pode causar, né? Assim, acho que fica também cada vez mais evidente essa necessidade de aplicar no projeto, porque a gente também vê muitas vezes o projeto dando uma ênfase talvez sobredimensionada aos aspectos materiais, né? Então, muitas vezes, quando se fala de arquitetura hospitalar, aí uma atenção, né, plena aos detalhes, aos acabamentos, aos materiais, às especificações, aos equipamentos, e se o rodapé está assim, se o aparelho está assado, corrimão, não sei o quê, mas você chega num lugar desses, inclusive em hospitais privados e de alta qualidade, e tudo, que crescem desordenadamente, né, com reformas pensadas, mas não configuracionalmente bem resolvidas. Então, todo mundo chega e fica perdido onde é que tem que se informar, onde é que tem que esperar, para onde vai para qual setor, cheio de loop, cheio de anel de circulação, né? Então, assim, acho que isso é uma coisa que incide em todos os edifícios, mas nos edifícios de saúde incide com uma gravidade ali, né, gritante. Então, talvez por isso que seja tão instigante, né, e por isso que a gente também fez esse recorte bem, bem miudinho ali, para poder olhar com cuidado todas as sutilezas que incidiam de ter uma coisa perto da outra, um refeitório perto de uma sala, né, esse tipo de sutileza mesmo, que não pode, que é sutil, mas na verdade pode ser muito, muito grave, né, muito comprometedor, assim. Mas nesse sentido também de complementar o que Francinei e André colocaram. Ótimo. Gente, algum outro comentário? Só falar mais uma coisinha aqui, uma constatação, né? Que na fala da Lívia eu fui refletindo, né? É engraçado que a gente aqui, nós três analisamos três tipos de edifícios diferentes, né? E o que é relativamente bom para um é ruim para o outro, né? Então, por exemplo, a Lívia falou sobre os anéis, os loops, né? Que acontecem dentro de unidades hospitalares. Dentro de um museu, equipamento cultural do tipo museu, talvez isso seja até recomendável, né? Porque aí existe uma exploração do espaço pelo usuário, né? Já no hospital isso já é uma situação ruim, né? Porque às vezes dificulta a legibilidade do espaço pelo paciente, né? Que ele precisa ir para um atendimento. E acho que da Cristiane também tem uma particularidade, né? Que são penitenciárias também, que também não pode ter esse fluxo muito tem que ter um fluxo mais restritivo, né? Então foi interessante assim esse contraponto, né? Do que para um é bom, para outro não é recomendável, né? Só esse comentário que eu queria deixar, essa percepção. São estruturas completamente diferentes, né? Os três, né? Completamente diferentes. E se você olhar, assim, eu estava olhando o seu artigo, eu li antes, André, seu artigo, e se você olhar os próprios três projetos do Paulo Mendes da Rocha, as três estruturas são diferentes, né? Tem um museu que tem anel, tem outro museu que a estrutura é em árvore, né? E o outro museu, a estrutura é totalmente diferente. Então, nos museus, mesmo ele tendo semelhanças, as estruturas são diferentes. E imagine você sair do museu para uma penitenciária, né? É totalmente diferente, assim, que é uma estrutura completamente terminal, né? Você entra e não pode sair nunca mais, né? Você chega no espaço terminal e não sai nunca mais. Realmente é o que a gente tem que fazer. Gente, alguém quer fazer mais algum comentário? Quer fazer mais alguma pergunta? Tudo certo? Essa nossa sessão tinha menos trabalhos do que as outras, era uma sessão menorzinha. Beatriz, Oi, gente, parabéns pela apresentação dos trabalhos, foi muito bom mesmo, muito incrível, muito bom ouvir todos vocês apresentando, muito legal.
Só queria sugerir de todos que estão aqui na reunião e que puderem, se quiserem, abrir as câmeras também, e se eu poderia tirar um printzinho só para ficar registrado aqui, que foi legal, foi um evento bom, foi uma roda de apresentações legais, para isso ficar também. Então, quem puder abrir a câmera, por favor, para eu poder tirar esse print. Quem não puder também, tudo certo. Vou tirar o printzinho, podem fazer pose aí. Aí foi. Era só isso mesmo, gente. Pode seguir, Hugo. Pronto. Gente, obrigado, foi ótima tarde, né? E aí eu convido vocês às 5h30 a gente tem a mesa número 3, né, com outras palestras. Então aproveitem aí o resto da tarde e à noite, né, com a finalização do nosso evento. Espero que vocês gostem aí do restante do dia, né, e aproveitem, tá? Tchau, tchau, pessoal.